Oi, gente, sou a Nilda Pereira, bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre essas lindas aqui, ó. Fazer algumas identificações, dar algumas diquinhas de cultivo. Muita gente pergunta para mim, Nilda, o que você faz para manter suas plantinhas sempre bonitas, saudáveis? E assim, gente, é dar o básico que elas precisam, né? A quantidade de sol correta, porque suculentas precisa de sol para se manter bonita, colorida, compacta, saudável. A rega adequada, porque a rega tem que ser adequada, porque se você exagera demais na água, elas fungam, elas morrem, né? Se você dá água de menos, elas também não se desenvolvem tão bem. Então tem que ter tudo um equilíbrio, né? E um importante fator também é um bom substrato, né? Suculenta precisa de um substrato adequado para elas. Tem de várias maneiras de fazer, desde o simples, desde o mais caro, e todas funcionam bem, gente. Aqui mesmo eu uso um substrato super simples, que é a terra aqui da chácara mesmo, carvão triturado, isopor triturado, casca de arroz e torta de momona. Para mim, esse substrato dá certo, mas tem várias maneiras de fazer. E assim, e observação também, gente, é um ponto importante, né, para a gente ter plantas saudáveis e bonitas. Porque se você coloca uma plantinha lá no canto e não vê como ela está se desenvolvendo, pode ser que não dá certo, porque às vezes aparece alguma praga, você tem que estar de olho para controlar. Cochonilha, fungo, pulgão, plantinhas com hastes florais assim mesmo, ó. Isso aqui é um chamariz. É linda, sim, mas infelizmente isso aqui costuma atrair muito pulgão, cochonilha. Então a gente tem que estar sempre de olho para, se caso acontecer, você tratar ou remover a haste floral, né? O vaso também, tem plantinhas que você coloca ela no vaso e ela começa a não se desenvolver, não se dá bem naquele tipo de vaso. Por exemplo, um vaso que a gente tem que ter cuidado ao usar é o vaso de barro, né? Porque algumas plantinhas não se adaptam bem. Essa aqui é uma Echeveria gimnetenno. Eu tô vendo que ela não tá gostando desse vaso. Ela tá secando muita folhinha, ela não tá se desenvolvendo, mesmo fazendo uma rega assim mais é, vigilante, né? Porque assim, suculenta em vaso de barro e esse não está impermeabilizado, ela seca muito rápido e algumas não se adaptam de jeito nenhum. Essa aqui mesmo eu vou ter que rever esse vasinho para ela aqui. Outra aqui que eu já coloquei e se deu bem no vaso de barro foi esse aqui, ó. Aí a gente vai observando. Essa aqui, que é uma Pacheveria pau de puff, né? Ela gosta desse tipo de vaso, ela tem umas folhinhas bem gorduchinhas, né? E é uma plantinha que não é chegada a muita água. Então ela se deu bem, então tá dando certo aqui no cultivo. Essa aqui tá meio murchinha que eu podei ela recente, ó. Então ela tá enraizando ainda. Mas tá bem bonitinha aqui nesse vaso de barro. Outra também que já se deu bem no vaso de barro é essa aqui, que é a Echeveria Mouro, né? Orange Mouro. E ela se dá super bem aqui também. Eu vejo que o desenvolvimento dela tá normal. Mas para algumas plantas realmente não dá. Elas não se desenvolvem, elas não crescem. Aí a gente tem que ficar de olho nessa questão do vaso também para trocar. Um vaso também que a gente tem que ter cuidado a usar é o vaso de porcelana, porque ele demora muito de secar, viu, gente? É lindo, mas eles demoram mais também de secar. Então a rega aqui para eles você tem que ficar mais atenta para não encharcar muito a planta, porque a umidade dele ele segura por muito tempo. Eu diria que até mais que o vaso de plástico, né? Que são muito bons para cultivar. Todo tipo de vaso dá para cultivar tranquilamente. As latinhas, as suculentas amam, né? As latinhas e se desenvolve super bem. Essa aqui também, essa gila, eu vejo que ela tá desidratando muito aqui nesse vaso de barro.
E é uma planta que ela tem uma folha bem grossa e a gila também. A gente tem que ter cuidado com o excesso de água, por isso que eu optei, né, para o vaso de barro, mas o desenvolvimento dela não tá tão legal aqui. Eu vou ter que rever isso aqui. Ó, tem folhinha murcha e o substrato tá úmido, e aí mesmo assim ela tá... É que o vaso de barro, ele compete muito com a planta, né? Ele suga muita água rápido. Uma aqui que já se deu muito bem nesse vasinho aqui, ó. É essa Cante. Quando eu coloquei aqui, ela era bem pequenininha. Eu tinha uma maior, eu perdi. E é um vasinho de louça. Elas gostam desse tipo de vaso. A gente que tem que ficar mais atenta por causa que ele segura muito tempo a umidade, né? Mas a Cante, ela já é chegada um pouquinho de água, por isso que ela tá se desenvolvendo bem. Mais um tempinho aqui, eu vou retirar desse vaso, porque já ficou pequeno para ela, né? Mas se desenvolveu bem. E esses cuidados básicos, gente. Todas suculentas é possível sim cultivar ao tempo. Algumas não dão muito certo, gente. Não vou... assim, já tentei cultivar algumas aqui no tempo, não dá muito certo, né? E eu optei por vários tipos de cultivo aqui. Eu cultivo na cobertura de telha transparente. Eu tenho suculenta só no sombrite. Tem algumas suculentas na estufa que fica junto com as plantinhas de venda. E assim, ao tempo, tem muitas que dá super certo ao tempo. Inclusive, algum tempo atrás eu fiz 2 vídeos de suculentas que eu cultivo ao tempo e dá super certo. Mas tem aquela plantinha que você tem um xodó especial e você não quer correr o risco de perder, né? Ou principalmente quando você só tem uma mudinha. Então, aqui eu cultivo dessas maneiras, né? Várias maneiras. Essa aqui tá lindíssima, é uma camisole. Esse vaso também, ficar atento também, né? O vaso, quando ele tá na hora de trocar, né? Para a planta continuar se desenvolvendo. Mas caso você não queira, essa planta, ela cresce bem mais que isso. Se eu quiser que ela se desenvolva mais, eu vou ter que trocar o vaso dela. Porque chega a um limite que ela não vai crescer por causa que ela não tem espaço para expandir a raiz, né? Que é através da raiz que ela vai ganhando tamanho, porque ela vai se alimentando mais e vários outros fatores aí, né? E quando ela toma, a raiz toma todo o vaso, ela já fica limitada ali o crescimento, né? Mas se você quiser manter por mais um tempo, fazendo uma adubação, dá sim sem problema. Tem algumas espécies, né, que são de mais fácil cultivo, igual os cedos, né? O cedo geralmente a gente cultiva ao tempo sem problema nenhum, né? São plantinhas que são muito resistentes. Esse aqui tá uma graça, é o cedo palmari. Essa plantinha aqui no meu cultivo, gente, ela não rende muito e eu acho ela uma graça. Agora que ela tá ficando mais bonitinha nesse vaso. E tem vários cedos, gente, vários mesmo. Esse aqui é o cedo pele de la Rosae. Ele se multiplicou bem nesse vasinho, também já tá na hora de trocar, né? Se eu quiser que ele, ó, tá cheio de raiz, tem bastante mudinha em desenvolvimento, então tá na hora de trocar esse vasinho. Ó, um exemplo clássico aqui, ó. Aqui eu tenho essa mudinha, quando eu coloquei ali, era desse tamanho, tá? Aqui, ó, ela teve espaço para crescer, ela se multiplicou mais. Nesse vasinho, ela não tem muito espaço para crescer. Tá mais bonita assim, mais colorida, só que ela não se multiplicou muito, porque não tem espaço, né? E o estresse dela aqui também é mais, porque ela fica com menos água, menos substrato, fica mais colorida, mas não se multiplica muito. Então, você tem que ver qual o propósito para sua planta também, né? Como que você quer que ela evolui. Algumas plantinhas são de desenvolvimento mais lentos, né? Essa aqui tá linda também. Esse é o Pachifito Bluebell, coisa lindinha que é essa planta. É uma plantinha que eu acho que ela não multiplica muito rápido, né? Não é de desenvolvimento tão rápido. Tá dando certo nesse vasinho aqui. E tá linda.
E isso, o cuidado que eu tenho com as minhas plantas, gente, é esse. O meu substrato, eu procuro dar sempre um adequado para elas. O vaso, eu sempre fico de olho como elas estão se desenvolvendo, né? É hora de trocar o vaso, é questão de controle de pragas, porque isso a gente não acaba com elas, infelizmente. A gente faz o controle, né? Porque se você não faz, elas podem infestar várias plantas e dar vários problemas, né? Então, você tendo controle sobre isso, elas vão se manter bonitas e saudáveis, né? Essa aqui é a Laguna Sanches. Tá bem bonita, mas tá na hora de trocar também esse vaso. Porque, ó, ela cresce bastante, essa plantinha. Mas se não tiver espaço, né, fica meio difícil. Mas ainda vou manter um pouquinho aqui ainda. Tá bem bonita ela. Esse é o cedo fufurace. É um cedo também bem bonitinho, mas também não tem um crescimento muito rápido. E é lindo, ó. Ele tem um tom de verde bem legal. Outra plantinha aqui que tá muito bonitinha, gente. Tá se desenvolvendo super bem. Essa aqui, ó, Tinkerbell. Eu já tirei algumas mudinhas dela daqui. Ó, fiz poda aqui, ó. E é lindíssima essa planta, de facílimo cultivo essa daqui. Tá nesse vasinho fofo aqui. Outra também que eu vou ter que trocar de vaso é essa aqui. Essa aqui é a Crassula Captella Campfire Variegata. Ela cresce bastante, esse vaso é pequeno para ela, né? Daqui uns dias eu vou trocar ela de vaso. Esse aqui também, ó. Se eu quiser que ela evolua mais, eu tenho que trocar esse vaso, né? Essa é a Prolífica Variegata. Tá uma graça. Dá vontade de nem mexer. Mas, olha, tá precisando de um vaso maior. Aí depois eu replanto uma nova mudinha aqui da mesma espécie e o vasinho enche de novo. Então, o sucesso do cultivo da suculenta, gente, é observação, é cuidado mesmo. Porque dá trabalho sim, as pessoas falam que não dá trabalho, mas dá sim. Para você manter um monte de plantinhas bonitas e saudáveis, dá trabalho, mas é gostoso. Às vezes eu fico o dia mexendo com elas, o dia passa e eu nem vejo, né? Sempre a gente tem muito trabalho. Os meus cuidados com elas são básicos, né? Procuro sempre dar a quantidade de sol ideal, que no mínimo, gente, é 4 horas. Para algumas espécies é até mais, igual a gila mesmo. A gila é muito complicado você cultivar ela só com 4 horas de sol. Ela é uma planta que precisa de muito mais que isso, de 6 a 8 horas de sol, para se manter bonita, né, e saudável. Aí uma aqui, ó, que as pessoas confundem muito com ela, essa aqui, a Gigantea, né? Ela é muito parecida com a Gila, mas as folhas é diferente, o tom da planta é diferente. As duas são belíssimas, né? E a Gila eu não acho que ela é uma planta tão fácil de cultivar, não. Aqui o cultivo das agavoides, gente, eu sempre procuro cultivar em vasos de barro, porque são plantas que dá super certo assim em vasos de barro, né? Elas ficam bonitas, não desidrata, porque elas têm muita água na folha, né? Então o cultivo das agavoides é mais assertivo. Essa aqui é uma Black Queen, gente. É uma planta lindíssima. Fica muito linda essa planta. E ela é muito prolífica, essa agavoide. Eu acho de fácil cultivo. Aqui uma coisa que eu faço bastante aqui no meu cultivo, eu acho que dá certo, é manter várias plantinhas quando é pequena num vaso, que você aproveita melhor o espaço, né? E quando cresce, aí eu vou separando, ó. Porque aqui, ó, tinha várias mudas que estão pequenas, né? Então, quando elas crescer mais, eu separo. Porque aí você aproveita espaço, né? Substrato. E não dá um vaso muito grande com a planta pequena. Porque isso também não é bacana de fazer. Você colocar uma muda de... Igual, se eu colocasse só essa aqui, nesse vaso, desse tamanho, era muito grande para ela. Porque é uma muda pequena. Então, o risco dessa planta fungar com excesso de água era grande, porque ela ia receber muita água, porque é muito substrato, né?
um vaso muito grande para uma planta só. E assim não, o cultivo fica mais assertivo e sem contar que fica lindo, né? Eu amo fazer esses arranjos assim, gente. Esse cedozinho aqui é uma graça, mas não sei muito bem o que é esse cedo, gente. Ó, não tá focando. Então hoje eu tentei passar umas diquinhas aqui para vocês de como é o meu cultivo, né? Para todo cultivo de suculenta, o princípio básico é dar a quantidade de sol correta, a rega correta, né? E o vaso, o tamanho do vaso indicado para a planta, né? De acordo com a muda, para você não errar. E assim você vai conseguir desenvolver o cultivo das suculentas e ter sucesso. E um substrato é essencial, né? Substrato adequado para elas. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, deixa um like aí para mim. Fique por aqui. Vou tentar trazer sempre umas diquinhas para a gente cuidar melhor das nossas lindas. Ah, eu ia falar sobre esse lindo aqui, ó. Mostrar a floração. Olha que florzinha mais linda que é desse cenésio. Só que eu esqueci o nome dele, gente. Esqueci mesmo. Tava aqui tentando lembrar. Que não é uma plantinha tão comum da gente ver, né? E eu esqueci mesmo. Então o vídeo de hoje foi esse, tá? Eu agradeço. Tchau e até o próximo.